Graça e paz sobre a tua vida. Coração nas riquezas. A gente muitas vezes pensa e fala, ou por ignorância, que dá o entendimento de que Deus não se agrada da riqueza. Isto não é verdade. A questão não é a riqueza. A questão é onde colocamos o nosso coração. Logo depois de falar sobre a história daquele jovem que vem a Jesus e pergunta o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna, e ele respondeu em um certo momento que ele guardava todos os mandamentos que Jesus tinha mencionado. Jesus volta para ele e fala que ele deveria então pegar tudo para ser perfeito, pegar tudo que tinha, vender, dar aos pobres e depois segui-lo. Este jovem vai embora muito triste porque era dono de muitas riquezas. A questão não é a obediência a mandamentos e as regras, mas aonde estava o coração. E aí logo depois Jesus explica a seguinte coisa aos discípulos que lhe questiona alguns detalhes. Lá em Mateus 19, 23 e 24 fala assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Por que é mais difícil? A questão é que nós precisamos entender isso. É onde está o meu coração, aonde a gente coloca o coração da gente. Não se trata nem de muito nem de pouco, do quanto temos, do nosso grau de prosperidade financeira em termos de quanto recebemos, ou mesmo dos bens que possuímos. Mas se o nosso coração está ou não está nessas coisas, essa é a questão. Podemos usar da riqueza para glória, louvor e expressão do reino de Deus, ajudando pessoas, revelando, repartindo, suprindo a necessidade de quem precisa, pelas circunstâncias da vida. Não se trata, muitas vezes, de simplesmente de uma prática de socialismo. Não é disso que a gente está falando. Estamos falando da justiça de Deus, da equidade de Deus e quem é Deus. Mas mais do que isso, nosso coração está nestas coisas, pois se está nessas coisas, na realidade o nosso Deus passa a ser essas coisas. Assim como muitos têm o Deus, o próprio ventre, que manipula e usa das pessoas, até mesmo falando acerca do reino de Deus, para trazer as pessoas para suprir as suas necessidades. Então, a questão que a gente precisa entender, e é fundamental, é o quanto eu quero, o quanto eu amo, o quanto eu desejo a vontade de Deus, e viver segundo essa vontade, compreendendo um fato muito interessante. Qual é a essência do reino de Deus? Qual é a essência da vontade de Deus para as nossas vidas? E não se trata do que fazemos, mas da maneira como agimos. A gente precisa entender uma coisa muito simples acerca do reino de Deus, do Evangelho. Todo o plano, todo o propósito de Deus se resume a uma só questão: que Deus quer, Deus deseja, porque assim Ele criou, assim Ele fez, e Ele quer que a gente entenda que, na realidade, nós somos como seu Filho, como Cristo. Então, toda a nossa vida deve ser resumida em ser como Cristo, em expressarmos Cristo através das nossas vidas. Mas o que implica ser Cristo? É fazer da nossa vida um sacrifício, uma oferta em favor das pessoas para que possam conhecer o Pai e a sua vontade. É nisto que tem que estar o nosso coração, em revelar o reino, revelar Deus, manifestar o Deus invisível, torná-lo visível diante das pessoas. E isso acontece quando nós agimos como Ele diante das pessoas, ou seja, somos como o nosso Deus diante das pessoas. É isso que a gente precisa entender. Não se trata do que nós podemos ou não podemos fazer, do que alcançamos ou não alcançamos. Pois, fazendo da nossa vida uma oferta, fazendo de nós um sacrifício, tendo muito ou pouco, não vai fazer diferença nenhuma. Mas o nosso coração não vai estar preso em nenhuma outra coisa que não seja a vontade de Deus.
E precisamos entender, a nossa vida deve ser uma expressão dessa vontade. É isso que ele planejou. Mas fazemos isso nos submetendo a essa vontade, reconhecendo a obra que ele realizou em nós, nos capacitando para vivermos neste mundo como seus filhos. E aí nós entenderemos que o poço que nós somos, assim como Jesus conversando com a mulher samaritana que fala acerca dessa situação, não é um poço para receber, mas é um poço para gerar vida, gerar água, alimentar, saciar o mundo. Esse é o propósito nas nossas vidas. Nós não somos recebedores. Nós não somos pessoas que existem por nossas carências ou por nossas necessidades, mas tendo compreendido a obra de Deus, mesmo diante das nossas necessidades, nós compreendemos que somos abençoador, que nós somos despenseiros de Deus, que podemos sacar na despensa de Deus tudo que existe, tudo aquilo que Deus colocou, que são todas as coisas em favor das pessoas. E aí, como a gente usa os dons, talentos, o que vai fazer a diferença? Nós precisamos compreender isso. A nossa vida é para ser uma oferta em favor das pessoas, tendo muito ou tendo pouco. Mas nós precisamos nos ofertar como Cristo, em favor das pessoas, para que possam conhecer o Pai. Seguir Cristo, seguir o seu modelo, é isso. Por isso ele falou, se desejássemos ser seu discípulo, deveríamos o quê? Negar a nós mesmos, tomarmos a cruz e segui-lo. Negar a nós mesmos e tomar a cruz está relacionado a morrer. Seguir o modelo é seguir o seu exemplo. Seguir a Cristo é seguir um modelo, seguir o seu exemplo, que fez da própria vida uma oferta por amor a nós, para que nós pudéssemos conhecer o Pai. E nisso está a nossa vida, em que a gente nos oferte ao Pai, para que a sua vontade se cumpra em nós e através de nós, para que as pessoas possam conhecer. É essa a vontade de Deus, a essência. Ele não está preocupado se somos ricos ou pobres, mas onde temos colocado o nosso coração. Por isso, viver o reino de Deus implica em buscar esse reino em primeiro lugar, e buscar o reino de Deus em primeiro lugar é buscar os valores deste reino. É revelarmos as virtudes do Pai diante das pessoas, é manifestarmos a misericórdia, a graça, o amor, a compaixão, praticarmos a justiça, praticarmos a equidade. É assim que nós revelamos o reino, é assim que expressamos o Pai, é assim que somos expressão da vontade do Pai neste mundo. Que a gente possa entender isso, compreender essas coisas, viver essa vontade, honrar e glorificar o seu nome. Que a graça de nosso Deus, o amor do Filho, a comunhão do Espírito possa fazer parte da nossa vida, para que a gente neste mundo revele o Pai nas pessoas. E a gente viva o Evangelho na plenitude da vontade do Pai. Que a gente entenda isso, compreenda essas coisas e nos submetamos a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.